Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6. O pastor Marco me deu a missão de quarta-feira passada e hoje expor as 3 mensagens angélicas. Até falei para vocês na quarta-feira que tem uma temporada inteira do Bíblia Fácil sobre as 3 mensagens, né? Foram 15 semanas estudando cada expressão, cada frase, cada símbolo das 3 mensagens, né? Então, se você quer mais detalhes, eu não vou conseguir dar os detalhes aqui, nós temos alguns minutos, mas se você quer mais detalhes, está lá no YouTube, no NT Play, é ntplay.com/bibliafácil ou youtube.com/bibliafácil. Tem 15 semanas ou 15 estudos a respeito das 3 mensagens angélicas, que é uma mensagem importantíssima. Nós vimos na quarta-feira que as 3 mensagens angélicas são as mensagens que os 144 mil entendem, vivem e pregam. Lembram? Os 144 mil, se você olhar, as 3 mensagens angélicas aparecem no contexto dos 144 mil, e essas 3 mensagens angélicas são entendidas pelos 144 mil, são vividas pelos 144 mil e são pregadas pelos 144 mil. E todos aqueles que estarão vivos antes da volta de Jesus e preparados para a volta de Jesus farão parte dos 144 mil. Eu e você também, amém? Amém. Então hoje nós vamos conhecer essa mensagem. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6, e eu vou tirar o que tem de central em cada uma das mensagens angélicas, tá bom? Nós não conseguiremos ver todos os detalhes, mas passaremos aqui por alguns. Primeira mensagem angélica, capítulo 14, a partir do versículo 6, versículos 6 e 7, diz assim: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Para um pouquinho aí, vamos entender esse verso. Aqui João está vendo, naquele contexto entre o 6º e o 7º selo, o momento que antecede a volta de Jesus, momento de angústia na terra, o momento do alto clamor. E essa expressão alto clamor a gente tira aqui das 3 mensagens angélicas, porque o primeiro e o terceiro anjo, eles clamam, em algumas versões dizem alta voz. Então, quando você ouvir a expressão alto clamor, é exatamente a pregação das 3 mensagens angélicas. Nós estamos vivendo nesse período do alto clamor, e quanto mais próximo da volta de Jesus, quanto mais as coisas se acirrarem, quanto mais a perseguição aumentar ao evangelho, mais em alta voz nós temos que pregar. Então o anjo, ou João, vê aqui no versículo 6, um anjo que voa pelo meio do céu. Esse anjo aqui, ele simboliza aqueles que estão pregando a mensagem do terceiro anjo, ou a mensagem do primeiro anjo, né? As 3 mensagens angélicas. Esse aqui não é um anjo literal, desses que estão no céu com Jesus, mas são os mensageiros. Então, no sentido desse texto aqui, eu e você podemos ser o anjo que prega esse evangelho, tá? É anjo no sentido de anunciador. Se você olhar na Bíblia, João Batista, por exemplo, é chamado de anjo ou mensageiro. Paulo é chamado de anjo ou mensageiro. Então na Bíblia você vai encontrar anjo para esses 2 sentidos. O anjo literal, aquele lá que está perto do trono de Deus, que de vez em quando intervém nas coisas da terra. E esse anjo aqui que é aquela pessoa que anuncia as boas novas. E esse anjo voava pelo meio do céu, um símbolo de velocidade. Então, as 3 mensagens angélicas, elas seriam pregadas muito rapidamente. Elas seriam pregadas com velocidade. E veja, a mensagem do evangelho no final dos tempos, ela será pregada de maneira muito veloz, muito veloz. E nós temos amostras disso.
Como é, pastor, que a mensagem vai ser pregada com tanta velocidade? Eu vou dar aqui 2 exemplos para vocês. 2. Quem estava vivo no dia 11 de setembro de 2001 aqui? Só os mais velhos, né? O Daniel não tinha nascido ainda. O Daniel nasceu em 2015, né? Às vezes eu esqueço. Mas, o que foi que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Vocês lembram? Aquele ataque às Torres Gêmeas, né, lá nos Estados Unidos. No dia 10 de setembro de 2001, ninguém sabia quem era um homem chamado Osama Bin Laden. Você nunca tinha ouvido falar de Osama Bin Laden no dia 10 de setembro de 2001. No dia 12 de setembro de 2001, o mundo inteiro sabia quem era esse homem. Porque ele estava sendo acusado de ser o arquiteto daqueles ataques. Vamos dar outro exemplo aqui, depois eu explico o que eu estou querendo dizer. Lembram-se da pandemia? Parece que aconteceu há 200 anos, né? Tem pouco mais de 2 anos que ela se encerrou. Em quanto tempo o mundo inteiro soube da mensagem da pandemia e se organizou em torno da pandemia? Em quanto tempo? 3 dias? 4 dias? 1 semana? Em 1 semana o mundo estava em lockdown, o mundo estava falando de máscaras, o mundo estava falando de afastamento social. Em 1 semana tudo se organizou. Amigos, eu estou dando esses 2 exemplos para vocês perceberem que não é difícil que uma mensagem se espalhe pelo mundo inteiro de maneira rápida. Basta que haja condições mundiais para isso. E nós estamos caminhando para um tempo em que o Evangelho, escutem bem o que eu vou dizer, nós estamos caminhando para um tempo em que o Evangelho de Deus será tão contracultural, será tão difícil, tão contra o mundo, que todo mundo vai falar desse Evangelho, alguns pregando para defendê-lo, outros pregando para persegui-lo. O Evangelho de Deus, o mundo está caminhando para que seja cada vez mais difícil ser cristão. É só você parar e olhar ao seu redor, e você vai ver que as coisas estão caminhando para que seja cada vez mais difícil seguir os princípios da Bíblia. Então, essa mensagem do terceiro anjo, pregada por mim e por você, ela vai se espalhar rapidamente. E qual é essa mensagem? O que o anjo tinha na mão? Versículo 6 ainda. Eu não posso me empolgar aqui, senão a gente vai até as 11 horas da noite, tá? Esse anjo tinha o Evangelho eterno na mão. Olha o que diz, o Evangelho eterno. Vejam, amigos, a mensagem da Bíblia, e às vezes a gente diz assim, a Bíblia tem 4 evangelhos. Veja, essa é uma nomenclatura didática, né? Para falar de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas na verdade a Bíblia tem um evangelho, que começa em Gênesis capítulo 1 e termina em Apocalipse capítulo 2. É o evangelho das boas novas de salvação. Porque segundo Paulo, o que é o evangelho? Romanos capítulo 1, versículo 16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação das pessoas. E isso está em toda a Bíblia. Então, o que é esse evangelho eterno? É a palavra de Deus, a Bíblia. Agora percebam uma coisa aqui. O evangelho é eterno. Eu não disse no começo, mas deveria ter dito, vou dizer agora, que as 3 mensagens angélicas, elas foram preparadas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, escritas por João, para o tempo que nós estamos vivendo, porque nestas mensagens estão as armas contra as heresias, contra as falácias de Satanás que surgiriam no nosso tempo. Por que eu me lembrei disso? Porque o evangelho que seria pregado no tempo em que nós estamos vivendo é chamado de evangelho eterno. Você deve ter visto por aí, e mais de uma pessoa já falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Já ouviram por aí? Outro dia aí, uma cantora aí, enfim, não vale a pena dizer o nome dela, disse que a Bíblia tinha que ser reescrita.
E você vai ver muito isso aí. A Bíblia precisa ser reinterpretada, atualizada, reescrita. Essa é uma mensagem de Satanás para esse mundo. Sabe por quê? Porque Satanás, durante muito tempo, tentou destruir a Bíblia. Só você olhar para a história. Só um fato. Revolução Francesa, 1789. Eles juntaram uma pilha de Bíblias em Paris e colocaram fogo. E eles profetizavam, dizendo que a Bíblia seria extinta da terra. Satanás, durante muito tempo, tentou destruir a Bíblia. E ele percebeu que não conseguia e não conseguirá. Aí o que ele está tentando fazer agora? Destruir o entendimento da Bíblia. As pessoas até têm a Bíblia na mão, mas tem tanta gente distorcendo o que o Evangelho diz, que muitas pessoas se perderão conhecendo o texto da Bíblia sem conhecer o Deus desse texto. Mas a Bíblia diz, a primeira mensagem diz que o Evangelho é eterno. Gravem uma coisa, a Bíblia não é nem antiga, nem moderna, a Bíblia é eterna. Vou repetir, se for colocar no seu Instagram, me marque. A Bíblia não é nem antiga, nem moderna, a Bíblia é eterna. O Evangelho é eterno, e esse Evangelho deveria ser pregado a toda tribo, nação, língua e povo, a todo mundo. E agora o que diz a primeira mensagem angélica, versículo 7? Ele disse em alta voz, aqui tem o alto clamor: temam a Deus e glorifiquem-no, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ah, irmãos, tem tanta coisa aqui. Mas olha, a primeira mensagem diz: temam a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é reverenciá-lo, é amá-lo, servi-lo. Se você for fazer um estudo na Bíblia a respeito dessa expressão temer a Deus, você vai encontrar, por exemplo, essa expressão quando Abraão foi sacrificar, ou levou Isaque para ser sacrificado. Ele estava temendo a Deus. Ou seja, é obediência, é você se render a Deus. Então, temam a Deus e deem glória. Ah, amigos, o que é dar glória a Deus? Hoje, no mundo evangélico, se você disser assim, dá um glória aí, dependendo da igreja, vai começar a rodopiar, saltar, pular no chão. E as pessoas estão ligando o glorifique ao nome de Deus com o que a gente fala. Ou algumas igrejas dizem assim, nós vamos ter hoje um culto de glória a Deus, e é música do começo ao fim, nem abre a palavra. Mas na Bíblia, glorificar a Deus está muito mais relacionado com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Eu quero mostrar dois textos para vocês aqui. Primeiro, você sabe decorado, 1 Coríntios 10, 31, que aqui diz lá: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A primeira mensagem angélica está nos convidando para viver para a glória de Deus. Como? Fazendo tudo, tudo. Pastor, o que é tudo? É tudo, irmão, tudo. Pastor, você está falando tudo, tipo, o meu trabalho? É tudo. Está falando tudo, o meu jogo de futebol? É tudo. Tudo, o meu Netflix? É tudo. Ih, pastor, para por aí que está ficando complicado. Tudo, o meu Spotify? É tudo. Lá na Bahia aconteceu um negócio interessante. Lá na Bahia, Sônia. Uma menina foi cantar e ela chegou mais cedo na igreja para ensaiar. E naquela época que você trazia o celular, colocava o plug, né? Aí ela disse assim, ó, dá o play aí que eu vou ensaiar. E quando deu o play, ela tinha esquecido de mudar a música que estava ouvindo. E a Ivete Sangalo começou a levantar poeira na igreja. E, meu Deus do céu, aí, ainda bem que não era no culto ainda. E aí mudou para o playback que ela ia cantar. No mesmo celular estava o playback e aquela música que adora o diabo. Como é que vive uma vida dessa, gente? Que tipo de música você ouve? Você ouve música de Deus no sábado e música do diabo na semana?
Mas deixa eu te mostrar outra coisa aqui para você ver como as 3 mensagens angélicas foram feitas para o tempo que nós vivemos. Vai lá para 1 aos Coríntios capítulo 6, por favor. 1 aos Coríntios capítulo 6. Veja como, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. 1 aos Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 20. E o versículo 20 diz assim. 1 aos Coríntios 6, 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse texto muitas vezes é usado para falar de saúde física. E saúde física é uma coisa importante, né? A gente cuidar da nossa saúde, da alimentação, atividade física, água, ar puro, os 8 remédios naturais. Mas esse texto não fala primariamente sobre saúde física. Volta comigo para o versículo 18 e agora você vai entender como é que a gente glorifica a Deus com o nosso corpo. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você está vendo aqui em que aspecto Paulo está falando de dar glória a Deus com o nosso corpo? É fugindo da imoralidade sexual. Parece não, o Espírito Santo sabia em que tempo a mensagem angélica se levantaria. Porque hoje, amigos, nós estamos no período em que as pessoas estão fazendo o que querem com o seu corpo. Dizem, não, o amor, e ontem o Ronald falou sobre o amor aqui, né? O amor virou um Deus, e assim, se é o amor, vale tudo. E as pessoas estão chamando imoralidade sexual de todas as áreas, em todas as áreas, de, é minha tendência, é minha vontade, Deus entende, Deus valoriza o amor. E Paulo está dizendo que se você quer glorificar a Deus, como diz a primeira mensagem angélica, se você quer temer a Deus e dar-lhe glória, você tem que se manter dentro dos padrões sexuais que Deus estabeleceu, porque essa é uma das formas que você glorifica a Deus. Adultério, fornicação, masturbação, pornografia, práticas homossexuais, qualquer tipo de atividade sexual fora do casamento, como Deus estabeleceu, monogâmico, heterossexual e vitalício, qualquer prática sexual fora desse padrão, não glorifica o nome de Deus. E está dentro das mensagens angélicas. É para o nosso tempo. Mas vamos seguir, tem mais coisa para falar. Ele diz, temam a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. De que juízo ele está falando? Ele está falando do juízo investigativo que começou no dia 22 de outubro de 1844, de acordo com Daniel 8,14. E essa profecia é essencial. Nós estudamos essa profecia com o Leandro na série de Daniel. E esse juízo que está começando aqui é o juízo investigativo, né? É uma mensagem de juízo, uma mensagem de que cada ser humano que já viveu sobre essa terra vai ter o seu momento de julgamento, vai ter o seu momento de ser avaliado. Em algum momento vai chegar a nossa vez também, e a gente precisa estar fiados no grande amor de Jesus, na sua graça que nos salva. Só que na primeira mensagem ele ainda diz, adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorem. Adorem a quem? Ele fala aqui duas coisas. Ele primeiro usa a expressão, aquele que fez o céu, a terra e o mar. Onde é que você encontra essa expressão? Em Gênesis, na criação. Só que tem uma outra expressão aqui, tem as fontes das águas. Você não encontra essa expressão em Gênesis na criação. Você encontra em Gênesis, mas mais para frente, no dilúvio.
Lá diz que as fontes das águas se romperam. O que Deus está querendo dizer com adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas? Ora, ele está falando de um momento que Deus cria o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, e ele também está falando do momento que Deus destrói. Ele está falando de um Deus que criou e que trará juízo, mas tem algo mais profundo ainda, porque você encontra também essa expressão, o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, aonde? No quarto mandamento da lei de Deus. Ou seja, a primeira mensagem angélica é uma mensagem que nos conclama a estarmos firmes na palavra de Deus. E ela coloca aqui como centro da primeira mensagem o mandamento de Deus, que tem a expressão os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O quarto mandamento, o sábado. Na primeira mensagem angélica há uma referência ao sábado. E na última mensagem angélica, quando ele fala sobre a adoração à besta, vai ter também o sábado. O sábado, amigos, vai ser uma nota de separação, como diz Ezequiel capítulo 20, versículo 20, que vai mostrar quem é o povo de Deus e quem não é. Hoje, e isso é muito bom falar, importante falar, hoje ainda não existe o que nós vamos ver na terceira mensagem, que é a marca da besta. Quando chegar lá eu falo, tá bom? Não vou adiantar não. Vamos voltar aqui. Então adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então na primeira mensagem nós somos lembrados que Deus é o Criador, somos lembrados que o sábado é importante, somos lembrados que houve uma criação e haverá um juízo, uma prestação de contas. E aqui está o centro da primeira mensagem angélica. Vamos para a segunda. A segunda diz assim: um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Quem é a Babilônia? A Babilônia é identificada como um movimento religioso católico apostólico romano. Pastor, você está dizendo isso porque você é crente, você é cristão. Não, irmãos, calma. Se você for na Bíblia de Jerusalém, alguém conhece a Bíblia de Jerusalém? A Bíblia de Jerusalém é uma tradução católica da Bíblia. Excelente tradução, muito boa para se estudar. Aí você vai lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 5, se eu não me engano, fala sobre a Babilônia lá. E no rodapé da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, diz lá, a Babilônia é identificada desde a antiguidade como a Igreja Católica Romana. Então, isso é consenso desde a antiguidade, desde os tempos bíblicos. Quando se falava em Babilônia, se lembrava da Igreja Romana, ou da Igreja Católica, o cristianismo que estava nascendo ali em Roma, tá? Então, na segunda mensagem está anunciando a queda desta Babilônia. E por que ela é má? Por que a Babilônia é ruim? Porque ela deu às nações o vinho da fúria da sua prostituição. Se você olhar o Apocalipse, há duas mulheres no Apocalipse, você lembra delas? Há uma mulher no capítulo 12 e uma mulher no capítulo 17. A mulher do capítulo 12 é a mulher que dá à luz o Filho, Jesus Cristo, a igreja verdadeira. No capítulo 17 você tem uma mulher vestida de púrpura que está sobre a besta. Essa representa uma mulher, uma igreja prostituída. E o que é a prostituição? A prostituição espiritual. Ou seja, essa mulher um dia foi do noivo, mas agora ela se prostituiu com outras doutrinas. E ela não só se prostituiu, como ela deu este vinho para as outras igrejas. Deu esse vinho para as outras nações. E se você parar para avaliar, amigos, há coisas em comum, heresias em comum, em praticamente todas as igrejas evangélicas e católicas. Você quer ver uma coisa, por exemplo? A crença na vida após a morte. Você vai encontrar isso na igreja católica e na maioria das igrejas evangélicas. A crença na vida após a morte. A crença na existência, quando a pessoa morre, ela vai direto para o céu ou direto para o inferno.
Você vai encontrar isso na maioria das igrejas evangélicas e também na igreja católica. Há muitas dessas doutrinas não bíblicas que foram compartilhadas. E na segunda mensagem angélica há o anúncio da queda dessa Babilônia. Agora, uma coisa importantíssima. Por que a Babilônia cai? Ela cai em função de alguma coisa que acontece na primeira mensagem. O que está acontecendo na primeira mensagem? Tem um anjo voando pelo meio do céu, anunciando o quê? O evangelho eterno. E na segunda mensagem angélica, por que o evangelho está sendo pregado, por que a palavra de Deus está sendo anunciada, a Babilônia cai. Escutem bem, a queda da Babilônia é inversamente proporcional ao anúncio da palavra. Ou seja, quanto mais a palavra vai sendo anunciada, mais a Babilônia cai. Por que vocês acham que o diabo está se levantando tão fortemente contra a Bíblia? Por que vocês acham que ele está investindo tão forte para que as pessoas não entendam a Bíblia? Para que as pessoas distorçam a Bíblia? Porque, amigos, quanto mais as pessoas conhecerem a palavra como ela é, menos as igrejas da Babilônia terão ascensão sobre as pessoas. E é por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia, amigos. Esse momento do culto é importante, claro. Aqui a gente veio para fazer uma adoração coletiva. Mas se você depende só do culto para estudar a Bíblia, você está correndo um sério risco de se perder. Porque imagine se você comesse só 3 vezes por semana. Você ia ficar fraco, adoecer e morrer. Esse momento do culto a gente compartilha a palavra, mas é lá na sua casa, você tem que abrir a Bíblia e estudá-la. Porque quanto mais a Bíblia for apresentada, mais a Babilônia cai. Essa é a segunda mensagem. Terceira mensagem, agora maior um pouco, diz assim: um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento, a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, nem de dia, nem de noite. Quem são as bestas? Aí nós teríamos que estudar o capítulo 13 de Apocalipse. Não temos tempo para isso, mas eu vou fazer um resumo. Em Apocalipse capítulo 13 tem 2 bestas. Uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar, as características apresentadas pela Bíblia apontam para o movimento católico apostólico romano. E a besta que sobe da terra é aquela que vai se unir à Igreja Católica para formar a imagem da besta. É um poder político forte o suficiente para arrastar politicamente o mundo, que vai se unir a essa outra igreja que é religiosamente forte, vão se juntar e perseguir a igreja de Deus. Só tem uma nação no mundo que se encaixa nas características da besta que sobe da terra, que são os Estados Unidos da América. Então quem são as 2 bestas que vão se unir no futuro? O movimento católico apostólico romano e os Estados Unidos. O poder papal, o poder religioso do Papa e o poder político dos Estados Unidos. Aí na terceira mensagem angélica diz assim: você tem que decidir a quem você vai adorar. E qual é o centro da terceira mensagem angélica? A adoração. E aqui tem uma coisa interessante, amigos. Porque como foi que o grande conflito começou? Vocês lembram? O grande conflito começou porque um anjo bonito, segundo Ezequiel 28, ele era o mais bonito do céu, adornado, chamava a atenção. Um anjo quis ser
adorado. Lá em Ezequiel 28 diz assim: eu subirei ao mais alto dos céus e eu me assentarei no trono de Deus, Satanás dizia. O grande conflito começou por causa de um anjo que queria ser adorado. E o grande conflito vai ser resolvido na questão da adoração. Você vai decidir se você vai ser salvo ou se perder, a depender de quem você adora. E por que a questão da adoração é tão importante? Porque, amigos, nós somos transformados à imagem daquilo que nós adoramos. É só você parar para observar. Teve um tempo, nem sei que Copa foi, a Copa que o Ronaldo Fenômeno ainda jogava bola. Umas Copas aí há uns 200 anos atrás. Que ele cortou aquele cabelo igual o Cascão, lembra? 2002, não foi? Cortou o cabelo igual o Cascão. No outro dia, mas tinha uma leva de gente na rua com cabelo igual o Cascão, né? Depois veio o Neymar, eu lembro do Neymar que ele cortava os cabelos assim de um jeito diferente, um monte de gente cortando o cabelo, igual a ele. Você vê aquelas pessoas que têm como ídolo bandas de música, de rock e tal, as pessoas começam a se vestir igual o cantor, começam a andar igual o cantor, a falar igual o cantor. Quando você idolatra alguém ou alguma coisa, você passa a se tornar semelhante àquela coisa ou àquela pessoa. E é por isso que a questão da adoração é tão importante, porque nós fomos feitos para ser imagem e semelhança de quem? De Deus. Só que se nós começamos a adorar outra coisa ou outra pessoa, a gente vai deixando de ser a imagem e semelhança de Deus e passa a ser a imagem e semelhança daquilo que nós adoramos. Por isso que a terceira mensagem angélica, ela fala no seu centro sobre a adoração. Diante de quem nós temos nos prostrado? A quem nós temos adorado? E aí a terceira mensagem angélica termina assim no versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Você já se perguntou aqui aonde? Aqui aonde? Por que começa aqui está a perseverança dos santos? Aqui, amigos, nesse momento da história. Escuta, vamos entender, isso aqui é muito lindo. A terceira mensagem angélica diz que vai ter uma questão de adoração. Se você vai lá para Apocalipse 13, lá diz que quem não tiver a marca da besta, não vai poder comprar nem vender. Vai ser um momento de perseguição religiosa, um momento de perseguição político-religiosa. E nesse momento, os santos de Deus estarão sendo perseguidos. Aí ele diz assim: neste momento da terra, neste momento da história, aqui está a perseverança dos santos. Porque, amigos, se vai ter um momento que nós precisaremos perseverar na mensagem de Deus, é no momento em que a perseguição, o fogo da perseguição se levantar. Nós estamos tendo ensaios disso. Ensaios. Essa semana eu recebi uma cartinha do Ministério Público Federal, dizendo que eu estava sendo indiciado e investigado criminalmente por causa de uma pregação que eu fiz na Novo Tempo. Ainda bem que eu só soube agora quando foi arquivado o processo, porque o juiz entendeu que eu não cometi crime porque eu falei a partir da Bíblia. Mas desde março eu estava sendo investigado e não sabia. E quase que em vez de vocês irem na minha sala, vocês teriam que ir na minha cela. Dessa vez o juiz entendeu que não foi crime. Mas até quando vai ser assim? Vai chegar um momento que nós seremos presos. Vai. E os primeiros vão ser os apresentadores da Novo Tempo. Está tudo registrado, está tudo no YouTube. Não tem nem como dizer que não falou. Vai chegar um momento. E neste momento da perseguição, Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amigos, as três mensagens angélicas não vêm para nos assustar, pelo contrário.
elas vêm para nos encher de esperança. Sabe por quê? Como eu falei para vocês na quarta-feira, logo depois das 3 mensagens angélicas, o que vem é a cena da volta de Jesus. Amigos, alguém me perguntou, você ficou assustado, Felipe? Eu disse, incrivelmente não. Por quê? É isso que vai acontecer. O mundo caminha para isso. E nós temos que estar prontos para viver por Cristo e morrer por Cristo. Eu não falei nem metade do que tem nas 3 mensagens, mas eu acho que a mensagem central é: nós estamos vivendo no tempo que a gente precisa entender essas mensagens, viver essas mensagens e pregar essas mensagens. Porque o nosso Senhor Jesus está voltando. Eu tenho plena certeza disso. Não há mais profecias a serem cumpridas, a não ser a mensagem do 3º anjo sendo pregada em todo o mundo. Isso vai ser rápido. Vai ser rápido. O Fernando vai cantar agora um hino sobre a volta de Jesus. Enquanto ele vem, eu só quero contar para vocês uma história. Eu li um livro há algum tempo. Chama-se Eu Sou N, o livro. É um livro da editora Mundo Cristão. E ele conta várias histórias do mundo muçulmano. Ele trocou o nome dos personagens das histórias, porque eram histórias de pessoas do mundo muçulmano que estavam se convertendo ao cristianismo. Como? A maioria, uma grande parte, estavam sonhando com Jesus. Sonhando com Jesus. E muitos deles, quando se convertiam ao cristianismo, eram mortos e tinham seus bens tomados. Por isso o nome do livro, Eu Sou N. Porque o Estado Islâmico, especialmente, vinha na casa dessas pessoas e desenhava um N na fachada da casa, dizendo, esta casa agora pertence a nós, e geralmente a pessoa era morta. Muitos tiveram que fugir. Mas, amigos, por que eu estou falando isso? Porque na parte mais fechada do mundo, a mensagem do Evangelho, Jesus está dando o seu jeito de pregar. Não vai demorar para esse Evangelho do Reino ser pregado em todo o mundo. E virá o fim, amigos. A gente vai ver o nosso Senhor Jesus. E a gente vai morar com Ele para sempre no novo céu e na nova terra. Sem preocupação mais. Porque estaremos de volta ao plano original. Pode vir, Fernando. Enquanto o Fernando canta, eu gostaria que você falasse com Deus sobre o seu preparo para a volta de Jesus. Sobre o seu amor por esse evento. E você fale com Ele assim, Senhor, eu quero que isso aconteça logo, mas eu quero me preparar e trabalhar para isso. Enquanto o Fernando canta, se você quer estar pronto e se aprontando para a volta de Jesus, vai ficando em pé no seu lugar e no final a gente vai orar. Não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando
esperando, quando o mal já não mais existirá. Eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela mensagem dos 3 anjos. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos conhecê-la, vivê-la e pregá-la. Deus, tem misericórdia de nós, porque se depender de nós, nenhum será salvo. Mas nós confiamos na Tua graça, Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor volte logo. Senhor, eu sei que o Senhor tem o seu tempo, mas o nosso pedido nessa noite é: vem logo, Senhor. E nos ajuda a estarmos prontos para encontrarmos contigo, Senhor. Nos leve em paz para casa. Nos dá uma semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.